Questão número 6, vamos lá. Durante a prática de musculação, o organismo tem a capacidade de transformar energia química em energia mecânica pela hipertrofia de fibras musculares estriadas que armazenam carboidrato a partir do qual se obtém a energia para a contração. A questão pergunta, essa substância de reserva se encontra na forma de... Ok, vamos analisar o contexto da questão. O que ela fala pra gente? Que a gente tem lá no nosso corpo, basicamente uma reação que a gente chama de respiração celular. Isso aqui é uma explicação do que a questão fala. E aí, nesse processo de respiração celular, a gente utiliza a glicose, quebra essa glicose e, enfim, são vários processos para a gente produzir ATP. Então, o objetivo dessa reação é produzir ATP, que é a nossa moeda energética. Essa moeda energética faz com que a gente consiga fazer qualquer coisa. Então, movimentação, metabolismo do nosso corpo, tudo isso depende dessa moeda energética, ok? Então, essa é uma reação bastante importante. Só que, nas nossas fibras musculares, a gente tem um armazenamento desse carboidrato que vai ser quebrado e, posteriormente, vai ser transformado em moeda energética. Só que, qual a substância que faz parte dessa reserva? É isso que ele pergunta. Então, vamos olhar as alternativas. Na letra A, a gente tem glicose, tá? Não é glicose, a glicose, na realidade, essa reserva de energia vai ter várias glicoses, mas não é apenas a glicose, são várias glicoses juntas. Letra B, amido. Não, amido é a reserva de energia das plantas e a gente também utiliza muito na nossa nutrição, mas ele não é a nossa reserva de energia. Letra C, sacarose. Sacarose é um oligosacarídeo, ele é a junção de glicose mais frutose, mas também não é a nossa reserva de energia. Letra D, glicogênio. Glicogênio é a nossa reserva de energia. São várias glicoses unidas, então elas vão formar aí a nossa reserva energética. A gente chama de glicogênio. Letra E, proteína. Não, a gente nem fala de proteína no texto. Então a resposta certa é a letra D, glicogênio. Glicogênio é a nossa reserva de energia. Mais uma questão. A sacarose é um carboidrato, questão 7. A sacarose é um carboidrato encontrado na cana-de-açúcar e apresenta importante função energética no processo de nutrição. Entretanto, para ser aproveitada como fonte de energia, precisa ser quebrada por hidrólise, como representado na figura a seguir. Então, a figura está mostrando um substrato, que no caso é a sacarose. Essa sacarose ela vai ser quebrada por uma enzima que tem essa função de facilitar que posteriores reações químicas aconteçam por conta dessas quebras. E ela vai ter como produto o B e o C. Vamos para a pergunta. A figura mostra a enzima A, que catalisa a quebra da sacarose, gerando uma molécula de água, e mais os produtos B e C. A enzima A e os produtos B e C, respectivamente, são identificados como, certo? Enzimas, elas vão ter um nome parecido com o substrato que elas estão quebrando. Então, nesse caso, a gente está quebrando a sacarose, então a enzima ela vai se chamar sacarase. É bem fácil isso. Quais são os produtos que vão ser obtidos por meio da quebra da sacarase? É só a gente pensar que a sacarose ela é um oligosacarídeo, então ela vai ser formada por dois monossacarídeos, que nesse caso são a frutose e a glicose. Então a quebra da sacarose vai resultar glicose e frutose, e a enzima é a sacarose. E aí a alternativa é a letra B. Sacarase é a enzima que vai resultar na glicose e frutose. Vamos para mais uma questão. Questão 8. Na produção industrial dos comercialmente chamados leites sem lactose, o leite integral é aquecido a altas temperaturas. Após o resfriamento, adiciona-se ao leite a enzima lactase. Com esse processo, o produto gera menos desconforto aos intolerantes à lactose, que é o carboidrato presente no leite integral. Na fabricação do produto, descrita no texto, aguardar o resfriamento do leite tem a finalidade de evitar o seguinte processo em relação à lactase. Certo. Já foi citado na aula de bioquímica, Priscila comentou com vocês, com relação à enzima, né? Enzimas, elas são muito específicas, então elas funcionam em uma determinada temperatura. Ela testou a questão da febre, que quando a gente está com uma temperatura muito alta, é perigoso porque a gente pode ter a desnaturação das enzimas. E o que são enzimas? Para que servem as enzimas, né? São proteínas que vão facilitar as reações químicas no nosso corpo. Então, por exemplo, se para uma reação acontecer ela precisa de energia X, com as enzimas essa energia necessária vai ser diminuída. Então, ela está ali para facilitar as reações químicas que vão acontecer no nosso corpo. Então, se a gente adicionar essa enzima em uma alta temperatura, quando o leite ainda está bastante aquecido, isso pode desnaturar essas enzimas e elas não vão conseguir trabalhar, elas não vão conseguir quebrar a lactose, e aí os intolerantes vão continuar sendo intolerantes, entende? Então a gente tem que esperar
esse resfriamento para adicionar essa enzima por conta dessa especificidade das enzimas. E aí as pessoas que têm intolerância à lactose, elas vão conseguir quebrar esse açúcar por conta da enzima que foi adicionada, certo? Alternativa letra C. Certo? Mais uma questão, gente, a questão 9. Relacione corretamente as substâncias orgânicas com suas respectivas características, numerando os parênteses abaixo, de acordo com a seguinte indicação. Glicídios e lipídios. Então, vamos ver em qual cada um se encaixa. Podem ser classificados como monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. A gente sabe que isso são açúcares são glicídios. A gente falou isso na aula de bioquímica. Segundo, podem ser classificados como glicerídeos, ceras, carotenoides, dentre outros, certo? Isso são lipídios, são gorduras, glicerídeos, ceras, enfim. Terceiro, os principais componentes das membranas celulares são a combinação de um glicerídeo com um grupo fosfato. Sai um exemplo do fosfolipídio que está presente lá na nossa membrana plasmática, e são lipídios também, né? Exercem função plástica ou estrutural, além de função energética. Isso aí são os glicídios, função energética. Então, a sequência é 1, 2, 2, 1, que está na alternativa C. Mais uma questão, questão 10. A ideia criada por muitas empresas de cosméticos de que o colágeno pode atravessar as camadas superficiais da pele e fortalecer o nosso colágeno natural produzido pelo organismo é ridícula, diz Richard, professor de ciências farmacêuticas de Universidade da Inglaterra. Pergunta é: o colágeno é uma molécula proteica muito grande para passar pela barreira da pele, porém ele é estruturalmente importante para. Então vamos lá. O colágeno, ele é uma proteína que é produzida pelo nosso organismo e ela serve para dar firmeza na nossa pele. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, as nossas células param de produzir essa proteína e aí começam a surgir rugas por conta dessa falta de elasticidade, sabe? Então vamos ver as alternativas, qual se encaixa melhor na questão do colágeno. Letra A, armazenar reservas e da elasticidade. Dá elasticidade sim, porém armazenar reservas não. Então a gente já descarta. Letra B, dá resistência e garantir integridade ao tecido? Sim, ele dá essa firmeza na pele por conta dessa elasticidade e garante a integridade do tecido. Letra C, receber estímulos e produzir contrações? Não se encaixa. Letra D, produzir e secretar elastina? Elastina também é uma proteína, então ele não produz, proteína não produz proteína. Letra E, dar maciez e suavidade à pele. Normalmente quem fica responsável por dar essa maciez e suavidade na pele são as vitaminas, por isso que existem aí produtos, enfim, cápsulas que contêm vitamina com esse propósito. Então a alternativa é a letra B. E a gente termina aqui os exercícios de bioquímica. Gente, bons estudos para vocês, e qualquer dúvida vocês podem chamar eu ou qualquer uma das meninas, tá bom? Que a gente tá disponível. Abraço pra vocês.